Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse tempo, nesse dia, Pai, e levantamos nessa noite um altar, Deus, de adoração, um altar de exaltação, Deus, e te pedimos, Abba, que o Senhor possa dispensar em cada lar aqui representado um anjo específico, um anjo que seja um anjo ministrador, um anjo que nos proteja, um anjo que traga, Deus, sobre nós a revelação, Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Sobretudo, Deus, queremos exaltar a Tua presença a partir do Teu Santo Espírito e engrandecer, Deus, o Teu nome, Deus, sobre as nossas vidas. E te pedimos, Abba, que o Senhor possa colocar em nós a verdadeira adoração, que venha sobre nós aquilo que nós viemos declarar para que venhamos te adorar na beleza da Tua santidade. Que a atmosfera de cada lar aqui seja percebido como uma atmosfera celestial, que a eternidade seja algo existente em nossas vidas, Deus, e todas as pessoas que estão também nos assistindo, que todos possam perceber a exaltação da Tua presença a partir de uma mudança da atmosfera, Deus. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, como é feito no céu, assim seja também na terra. Deus, e que nessa noite o Teu Filho, Jesus, possa ser engrandecido por todo o amor derramado por nós, Deus, a partir da cruz. E nós sabemos que esse foi o grande privilégio e a grande honra por nós. E assim, a partir disso, podemos te chamar de Abba, Pai. Por causa desse sangue, nós podemos ser um povo eleito, ser uma geração bendita. Podemos ser enxertados na videira e receber de uma seiva da eternidade e ressignificar toda a nossa existência, Pai. E é por isso que nós, essa noite, estamos aqui, Deus. Que a Tua palavra seja como uma bússola nos nossos pés e que jamais venhamos nos desviar daquilo que é eterno. Deus, que a eternidade ecoe em nós e seja o desejo ardente, o nosso retorno para casa, porque o céu não é somente o nosso destino, mas o céu é a nossa origem. Por isso queremos decidir, Senhor, todos os dias nos mover pelo que o céu fala. Se nós fazemos parte de uma nação separada, regida pelo céu, nós não queremos andar segundo o que a terra e as propostas que a terra nos entrega, mas nós queremos ao céu. Queremos ter uma mente cativa à obediência a Deus e, sobretudo, que o temor do Senhor venha sobre nós de uma forma extraordinária, de uma forma extravagante, e que nós venhamos ter essa percepção de quem Tu és, Senhor. Que todos os dias, Deus, a eternidade seja revelada para nós a partir do conhecimento e do discernimento de quem o Senhor é. Então, coloca sobre nós, Deus, fome e sede da Tua presença, fome e sede desse conhecimento. E todos os dias, Deus, que a nossa vida, ela não precise, Jesus, pregar, não precise falar daquilo que o Senhor é, mas que a paixão que arde em nossos corações, ela venha invadir, Deus, todos os lares, ela venha invadir todos os lugares, que nós venhamos ser aqueles, Deus, que imprimem a Tua presença onde a gente vai. Então, Abba, nessa noite nós queremos, como família, entronizar a Tua presença, o Teu senhorio em nossas vidas, de uma forma extravagante, Deus, de uma forma, assim, como nunca nós vivemos antes, Deus. Então, nós queremos declarar o nosso sim, o nosso amém para a Tua vontade. Sabemos que ela é dura muitas vezes de viver, porque ela é contra a cultura na terra, mas nós cremos na Tua palavra e queremos ser homens e mulheres maduras, espirituais, e nós não queremos andar pelo que sentimos, mas queremos andar pelo que cremos. Então enxerta em nós cada vez mais, Deus, a Tua presença, a Tua verdade, a convicção de todas as coisas do céu sobre nós. Mais uma vez, Deus, nós estamos na terra, mas nós somos seres celestiais.
A nossa origem é o céu. Por isso queremos nos mover pelo que o céu fala. Queremos andar pelo que o céu fala. E nessa noite queremos declarar nossa dependência ao Senhor. Queremos dizer sim, Deus, precisamos do Senhor. E nos alegramos por essa dependência, Deus. Nos alegramos porque dependemos do Abba, Pai. Obrigada, Jesus, porque o teu amor nos alcançou primeiro. Obrigada, Jesus, porque com cordas de amor o Senhor nos atraiu para ti. E em todo tempo percebemos o teu amor e teu cuidado sobre nós. Ainda quando nós nem tínhamos substância, ainda quando éramos substância informe, quando nenhum dos nossos ossos eram formados, podemos perceber, Jesus, que ali o Senhor já tinha uma história escrita e traçada todos os dias, escrita pela tua bondosa e majestosa mão. Obrigada, Deus. Nos faz ter essa percepção diária, nos faz ter esse discernimento diário. Isso é o que tem que ocupar a nossa mente, tem que ser real dentro de nós, porque todos os dias os nossos comportamentos precisam exalar esse bom perfume. Os nossos lábios precisam exaltar o teu grande nome. Por onde nós formos, Senhor, precisamos ser agentes de transformador, de ambientes, de sentimentos, porque era assim que o Senhor vivia. Aonde o Senhor andava, haviam marcas que apontavam para o céu, haviam marcas que declaravam que o Senhor era Deus. E nós queremos, como discípulos de Cristo, nos mover a partir dessas marcas, desses selos. Nós precisamos deixar essas impressões aonde nós andarmos. Mas nós só viveremos isso se a glória da tua presença estiver em nós. Então, Jesus, coloque em nós a verdadeira adoração, aquilo que o Senhor é digno. Nos ensina a te adorar, Senhor. Nos ensina a te exaltar, nos ensina a sermos agradáveis às tuas narinas, como incenso suave, uma adoração, como aquilo que glorifica o Senhor, e nós sabemos que é a tua palavra que te glorifica, nós sabemos que o teu Filho é o que te glorifica, nós sabemos que o teu Santo Espírito é o que te glorifica, e nós queremos nos tornar um só com o Senhor, e queremos ser conhecidos pelo céu, não pela terra. Queremos ser conhecidos pelo céu. Que os nossos nomes estejam escritos na palma das tuas mãos, Senhor. E que nenhum dos nossos dias se percam daquilo que é o propósito que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigada porque a tua palavra nos garante que o Senhor implanta em nós o desejo e o Senhor também implanta em nós o realizar. E nós sabemos, Deus, que da eternidade havia esse dia, desse encontro em família, Deus. Da eternidade havia esse momento marcado para que nós, como família, Senhor, uma família sacerdotal, pudéssemos estar unidos num só espírito. Não estamos no mesmo corpo, mas estamos em espírito, unidos, com um só propósito, Deus, adorar-te. Somente te adorar. Então seja adorado, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluias. Haramanai, Kanturi, Maishurilai. Remanai, Kantere, Manarai, Shurilai, Kanturi, Manarai. Remana, Kanturi, Manarai, Shurilai, Churi, Kanturi, Manai, Shirilai, Kantere, Manarai. Shuri Kantori Manarai, Rei Kai Churi Manarai, Shuri Lai Kantori Manarai. Harai Kanchori Manai, Shuri Lai Kantori Manarai, Shiri Kantori Manai. Ramai Kanchori Mai, Shuri Lai Kantori Manai. Ramanarai Kantori Manai, Shiri Lai. Aleluias, aleluias. Nos dá a melodia certa, Deus. Nós venhamos salmodiar, Deus, a beleza de quem Tu és, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Deus. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Jesus.
Shori manarai kantori Shori kantori manarai chirelai kantori manarai shirere kantori manarai larai kantori manarai shiri manarai kantori manarai ramanai kantori manarai lerei kantori manarai hai kantori mai shiri kantori manarai Hare kanduri manai shuri lai kanchuri mai haramanai kanteri manai shuri lai kanturi Aleluia. Interessante que a gente desejou nesse dia, né, impartir com vocês mais um episódio, né, do Somos, trazer a verdade de Deus, falando de quem Ele é, e é interessante porque nós conseguimos fazer isso de forma muito teórica, né? Mas na prática ela é eu vejo que ela é uma das maiores dificuldades que o povo de Deus se move, né? Que nós queremos essa noite, nesse dia, né? Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, esse momento, mas a gente quer trazer exatamente a revelação, né, de um dos atributos de Cristo é perceber Ele como Senhor, né? E uma das coisas que nos torna filhos, né, herdeiros, quando lá em Romanos 10:9 fala que com a boca se crê, com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou e que nós vamos ter Ele como Senhor e Salvador. E é muito interessante porque esse é o passo inicial, né, de uma jornada, de uma adoção. E é tão interessante, a gente muitas vezes faz essa declaração, faz essa confissão, e às vezes a gente nem tem ideia, né, dessa declaração que a gente faz, e às vezes a gente faz, além de não ter ideia, às vezes a gente nem consegue viver ela na prática, porque vamos fazer aí uma analogia, né, uma percepção. Quando a gente fala de Senhor, a gente vai estar sempre falando de alguém superior, alguém que dá comandos e que as pessoas obedecem, né? E Senhor traz sempre para a gente, quando a gente fala a respeito de alguém que é um Senhor, a gente apresenta uma reverência e um respeito, e alguém que detém de um conhecimento maior. Quando a gente traz esse termo para o Senhor, por exemplo, de escravos, ele fala de uma posse, de uma compra, de uma posse, ao qual o servo não se relaciona com o Senhor de uma forma diferente, a não ser obedecer e fazer a vontade do Senhor, né? Então, a gente vê isso de forma muito clara, muito perfeita, essa descrição, principalmente no âmbito do trabalho, né? Então, se eu tenho um chefe acima de mim, né? Se eu tenho um senhor acima de mim, eu meio que não vou ter meu querer, né? A gente entende isso de forma muito clara. Eu não vou ter um querer, eu vou ter uma opção de obedecer, né? De obedecer à vontade de um senhor, um comando de um senhor. E é impressionante como isso é uma coisa que a gente consegue fazer, né, na prática, especialmente no trabalho, mas a gente não consegue se relacionar com Deus nessa condição. Haja visto que a gente toma muitas decisões e se move muito mais pela nossa condição do que a gente quer
e do que a gente pode, do que genuinamente Ele nos permite ou Ele quer que a gente se mova, né? Então, é muito real quando a gente faz essa relação, quando a gente se move num relacionamento com Deus como Senhor e Salvador, como Salvador para a gente fica muito claro, Ele é meu Salvador, eu creio na cruz, eu quero a eternidade, mas quando a gente se move para o conceito Senhor, né, que é aquele que traz a base de tudo, a gente na prática não consegue viver, porque na prática a gente, na verdade, nós não poderíamos fazer nada sem antes perguntar para Ele, se nós poderíamos, se é da vontade dEle. Eu fico pensando, imagina se a gente trabalhasse no lugar e de repente a gente acordasse e decidisse fazer algo na empresa que a gente trabalha, sem perguntar ao nosso Senhor, né? sem perguntar ao nosso líder, nosso mestre, aquele que estava em cima. Com absoluta certeza, no dia seguinte nós estaríamos demitidos, né? Porque nós não estamos ali para pensar ou fazer nossa vontade, a gente está ali para poder obedecer e seguir comandos. E pensando nisso, essa seria uma boa proposta do céu, né? Se nós entendêssemos isso de forma muito linda, eu quero até respaldar isso aqui num versículo que, deixa eu ver, que é um só Deus, não é esse aqui não, deixa eu achar que eu peguei tanto versículo. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Dêem graças a Deus. Espera aí. Deixa eu achar aqui, gente. Aqui, ó, vamos ler lá em Isaías 48:17, que diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Né? Então, quando você tem essa palavra, ela é uma palavra linda e que ela respalda muito a próxima coisa, que é uma das coisas mais difíceis. É tão interessante isso, né? É uma das coisas mais difíceis para mim, né, como ser humano, de viver, né, de prática, mas deveria ser o lugar mais extraordinário, porque quando a gente vai lá para Salmos 37:5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Percebe que ambos os versículos eles estão falando de um lugar, primeiro a gente perceber quem ele é, né, que ele é Senhor, né, que ele é Redentor, ele é o Santo de Israel, ele é o Senhor, ele é o meu Deus. Aí ele diz assim, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E aí você percebe que, imagina se nós de fato e de verdade, na prática do nosso dia a dia, nós tivéssemos esse senhorio dele sobre a nossa vida, como nós andaríamos de forma muito mais eficiente, né? Como nós nos moveríamos de forma muito menos dolorida, né? Então, muitas vezes a gente fala que tem ele como Senhor, mas, na verdade, a gente não só não tem ele como Senhor, como muitas vezes também não confia, né? E por quê? Porque confiar é de fato é muito interessante isso, né? O confiar te coloca numa condição de entrega absoluta e de descansar. E a gente tem um hábito de só descansar quando todas as nossas estratégias e ideias falham, né? Aí a gente diz assim, poxa, eu não dei certo, agora eu vou confiar. É porque, na verdade, não é que você confia, é porque acabaram as estratégias e a força, né? E como é difícil, eu fico imaginando como é difícil para Deus ter tantos filhos rebeldes, né? Aonde nem obedecem Ele, nem se movem com Ele como Senhor, nem como filho, nem percebem Ele como Pai. Então, uma das coisas mais importantes da nossa vida é, de fato, sermos congruentes naquilo que a gente mesmo prega, né? De dizer que Ele é o nosso Senhor. E, na prática, muitas vezes, Ele não é o nosso Senhor, né? E ter Ele como Senhor também é lindo porque traz Ele para perto, né? Ele diz assim, Salmo 145, 18 e 19, o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o teme, ouve-os gritar por socorro e os salva. Olha que lindo, gente. É lindo demais, né?
Então você percebe que declarar o senhorio de Deus é sempre trazendo a existência de alguém que cuida, que procura, que zela, que guarda, que ensina, né? E tantas vezes a gente falha nessa percepção desse atributo tão extraordinário de Jesus, né? Dele ser o nosso Senhor, da gente de fato se mover perguntando para Ele: Pai, eu devo ir, eu devo fazer, eu devo comprar, eu devo gastar, como que eu devo fazer, né? E se nós fizéssemos essa pergunta mais vezes, como nós seríamos mais bem-sucedidos, né, nas nossas vidas. Então, era isso que eu queria impartir. Eu confesso para vocês que essa ministração é muito para mim, porque eu tenho um caráter de resolver, de tomar frente, de fazer, e muitas vezes Deus não quer isso, né? Muitas vezes Deus quer que a gente aprenda a, inclusive, esperar, né? Falar sobre recomeço, né? Isso ficou muito forte em mim desde ontem, que a palavra recomeçar é uma palavra que Deus vai utilizar diariamente conosco, né? Recomeçar. Então, muitas vezes Deus precisa que a gente pare, que a gente dê uma ré, né? Que a gente retroceda e comece. Porém, comece de forma certa. Por isso que ele diz que ele vai nos ensinar o que é útil e vai nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. E isso é muito bom, perceber que nesse senhorio há esse zelo e esse cuidado, né? Então, era uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que estão aqui comigo, como família, e aqueles que muito em breve estarão ouvindo essa mensagem, né? Que o Senhor se revele para você com esse atributo extraordinário de Senhor. Um Senhor que zela, que cuida, que guarda, que ensina, que protege, que não deixa um grito de socorro em vão e que salva, né? Então, confia nele e entrega o teu caminho, porque o resto mais ele fará. Amém? Amém. Amém. Meus queridos do YouTube, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Eu gostaria nessa noite nessa noite, porque a gente está gravando essa noite, né? No vídeo passado a gente foi numa sequência cronológica do mais velho ao mais novo, mas dessa vez eu quero dar aqui uma colher de chá para o Arthur, para ele trazer aí o que ele deseja compartilhar conosco a respeito desse atributo de Jesus sendo Senhor. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para os nossos telespectadores aí do YouTube. Vendo a Nathalie falando do atributo do Senhor, também veio muito forte para quem está começando a fé, quem está começando essa caminhada, conhecendo um pouco mais de Deus e de Jesus. É interessante a gente ler a Bíblia e ver que Deus, antes de tudo, ele nos chama para ter uma intimidade com ele. Se você pegar ali em Gênesis, né, Adão tinha uma intimidade com Deus. Você chegar a Abraão foi chamado para ter uma intimidade com Deus. Isaac, Jacó, Davi, todas essas pessoas importantes da Bíblia, antes de fazer uma obra, antes de servir ao Senhor, Deus chamou eles para ter intimidade. Então, você que está nos assistindo e começando a conhecer um pouco mais a Bíblia, conhecer um pouco mais da fé, Jesus primeiro te chama para ter uma intimidade. Acho que é um passo muito importante, é você, antes de querer sair fazendo a obra, pregando o Evangelho, pelo entusiasmo, pelo início da conversão, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente buscar intimidade com o Senhor. A gente, a partir dessa intimidade, desse conhecer do Pai, do Abba, do nosso Senhor, é que a gente possa, depois dessa intimidade, entender o que Ele quer das nossas vidas e ir pregar o Evangelho, e evangelizar. Hoje a gente vê o fluxo se invertendo, muitas vezes quer evangelizar primeiro, não tem intimidade, não entende o seu propósito no Senhor e acaba muitas vezes se angustiando,
não entendendo, tendo dificuldade. Então, eu convido todos vocês à leitura da palavra, a um lugar secreto onde Jesus Cristo falou, né? Que a gente deve ter o nosso lugar secreto para ter uma intimidade com o Senhor e a partir dessa intimidade a gente entender o que é o plano perfeito, como a Nathalie falou. Nosso Pai quer nos ensinar. E é muita coisa para ensinar, gente. É simplesmente a vida eterna de ensinamento. A nossa vida, né, depois de que tudo isso acabar, a gente vai para a glória e lá a gente vai conhecer todo dia um pouco mais de Deus. E assim a gente vai entender mais o Senhor, vai entender mais o que é tudo isso que Deus fez, né? Essa intimidade. No céu a gente não vai pregar o evangelho, né, gente? Porque esse trabalho é aqui na terra. No céu nós vamos aprender mais de Deus. Não só adorar, que é outra função importantíssima, a gente aprender a adorar a Deus em espírito, em verdade. Isso é muito profundo. E trazendo essa vida eterna, né? Eu queria ler aqui João, para que a gente, João 17, que é uma oração de Jesus Cristo, que é muito importante, para que a gente tenha um pouco da noção da magnitude desse Deus, que nós chamamos de Senhor, de Pai, de Soberano, Jesus Cristo, né? Que nos cuida. Então, vou ler aqui rapidamente na Bíblia, no capítulo 17, diz assim: depois de dizer todas as coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, gente, nós teremos a vida eterna para conhecer nosso Deus e Jesus Cristo. Isso é muito profundo, muito forte, né? Você imagina passar a vida eterna conhecendo mais esse Deus. Ou seja, o nosso Pai é tremendo, né? Nosso pai fez muita coisa e o mais ele fará. Como a Nathalie falou aí, entrega teus caminhos ao Senhor, ora e busca intimidade, porque ele quer ser íntimo teu, antes de qualquer outra coisa. Antes de ir pregar, de ganhar o mundo, ganhar almas, vai deitar a tua cabeça no colo do teu Pai e viver uma intensidade de comunhão com Ele. Ele está esperando você, nesse momento, para te contar um pouco das maravilhas que Ele já fez nesse universo. Tá bom? Então é isso um pouco a palavra que eu quero trazer para vocês. Vou deixar aí a Sabrina, deixar ela trazer um pouquinho, dar a vez aí para a irmã mais a primogênita, tá bom? Para trazer a palavra, e depois o Rodrigo aí. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz. Amém. Obrigada, obrigada. Eu queria começar dizendo que nós não somos perfeitos e nós não seremos perfeitos aqui, mas como o Espírito Santo é bonito e ele testifica, né? Porque exatamente o que veio ao meu coração foi a palavra obediência, quando eu estava estudando sobre o senhorio de Jesus, né? E a palavra de Deus já diz, quando dois pensam da mesma forma, aquilo é um testemunho, né? Um testemunho vivo da presença do Espírito Santo ali no meio de nós. E aí o Espírito Santo me levou à palavra lá de Lucas 6,46, que é aquela parábola do prudente e o insensato, onde Jesus começa a falar, né? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo para vocês. Então,
é exatamente aí onde chega a obediência, né? E aí, complementando com isso, o Espírito Santo me trouxe aquela palavra de 1 Samuel 15:22, que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E é melhor a submissão do que a gordura de carneiros, que era o que eles usavam antes para pagar pelos pecados deles. Então, tipo assim, para pagar pelos meus pecados, eu preciso sacrificar. Para pagar pelos meus pecados, eu preciso de uma gordura de carneiro. Mas se eu obedecer, eu vou estar um pouco mais longe de pecar. Então, eu não vou precisar disso, né? Se eu obedecer, se eu me submeter à vontade do Senhor, já é o primeiro passo para eu não pecar. Porque na hora em que eu teimo em não obedecer a Ele, eu já estou pecando, né? Eu já estou trazendo para mim consequências que não vão ser as melhores, né? E a gente tem que entender que o que Deus tem para a gente é o melhor. Mas eu vou confessar para vocês, gente, não é fácil, é difícil. A gente quer tomar as nossas próprias decisões, a gente quer achar que o que a gente está vendo, a gente quer se mover por aquilo que a gente vê e não por aquilo que Deus quer dizer para a gente, porque a visão de Deus é muito diferente da nossa, é muito mais ampla. Ele vê o hoje, o ontem e o amanhã num instante. Para ele não existe tempo, não existe medição. Então ele sabe a figura completa. Ele não sabe só um pedacinho do quebra-cabeça, né? E a gente, na nossa pequenez, na nossa desumanidade, porque, na verdade, a nossa humanidade é o que nos torna semelhantes a Cristo e a Deus, mas quando houve o pecado introduzido no meio da gente, a gente se desumanizou, né? E aí a nossa desumanidade nos leva para esse lugar de teimosia, de querer seguir as suas emoções, a sua alma, e isso não é a melhor decisão que a gente pode tomar para a gente mesmo. E eu luto contra isso todo dia, não vou mentir para vocês. Não quero aqui parecer ser santa e 100% correta, porque longe de mim ser isso. E aí você pode estar se perguntando, mas obedecer o quê? Com a intimidade, como o Arthur falou, a gente aprende a ouvir a voz do Senhor, né? E ao ouvir a voz dele, a gente obedece aquele comando dele, né? Ao ouvir, ao ler a palavra, a gente conhece aquilo que é bom e agradável para ele. Então, se a gente seguir aquilo, é uma forma de obedecer a ele também, né? O direcionamento do Espírito Santo, através do discernimento do Espírito, de saber o que é errado e o que é certo, de você estar prestes a cometer um ato e aquela vozinha dentro de você diz assim, não é isso, não é por aí. E você parar e dizer assim, eu decido obedecer essa vozinha, porque essa vozinha é a voz do Espírito Santo. Se ela está te direcionando para um caminho do bem, ela é a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai te direcionar para pular da ponte, tá entendendo? O Espírito Santo vai te direcionar para dizer assim, não passe pela ponte, tá entendendo? Então, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu creio que como é lindo, né? A gente aqui, só para vocês entenderem um contexto, a gente tem um grupo do WhatsApp, nós os quatro irmãos, por causa do Somos, né? E nesse grupo a gente decide sobre que atributo a gente vai falar de Jesus. E a gente decidiu, na verdade, ontem à noite, o atributo que a gente ia falar. E a gente estuda no nosso tempo a sós, a gente não conversa entre si, e tudo que é falado aqui é falado do que já foi estudado antes. Então, assim, que lindo é ver como o Espírito Santo é perfeito, maravilhoso. E, para mim, isso é um testemunho de que nós estamos na direção certa. Nós estamos, nesse momento, em obediência. E eu louvo a Deus por nos colocar nesse lugar, né? E louvar todos os meus irmãos e meus pais, que são
maravilhosos. Eu não consigo nem falar que já me emociono. Então, vou passar aqui a palavra para o Rodrigo, o segundo, né? O número 2. É com você, Rodrigo. Bem, pessoal, eu quero falar de dois senhorios citados na Bíblia. O primeiro é o senhorio do pecado. Como a Nathalie falou, o senhorio é sempre uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma entidade que tem domínio sobre a pessoa que está embaixo daquele senhorio. No caso, um servo ou um escravo, né? E o primeiro senhorio de quem não conhece a Jesus, a Bíblia diz que é o senhorio do pecado, né? O pecado, ele acontece por impulsos que nós tomamos, decisões que nós tomamos baseado nos interesses próprios, com intuitos próprios, né? E isso normalmente fica bem evidenciado quando você conhece as leis que foram passadas a Moisés para o povo judeu, né? E haviam uma série de condutas, de maneiras que as pessoas poderiam viver, deveriam viver para não pecar, né? Então, por conta da lei, ficou evidenciado o pecado. E as pessoas, elas até poderiam fazer mecanismos de limpeza de pecado através dos sacrifícios e etc. e tal, mas elas não conseguiam vencer. Então, elas estavam limpando e sujando depois, digamos assim, né? E isso demonstrava que o senhorio do pecado, o senhorio do erro, o senhorio das coisas contrárias à vontade de Deus, elas eram mais fortes do que as vontades das pessoas. As pessoas, às vezes, queriam permanecer sem errar, sem pecar, mas elas não conseguiam. Aconteciam circunstâncias, as pessoas vacilavam e pecavam. E Deus, vendo tudo isso que estava acontecendo, ele disse, eu vou trocar esse senhorio. Então, ele decidiu enviar Jesus à Terra encarnado para, primeiramente, servir de exemplo para a gente na prática, ou seja, Deus encarnou e habitou no meio das pessoas, vivendo como ser humano as dificuldades do dia a dia, a sujeição a toda esses N fatores que acontecem na Terra. E depois desse tempo, ele fez o gesto mais precioso, mais amoroso, que foi se entregar na cruz pelos nossos pecados. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, continuou em contato com seus discípulos, e aproximadamente 40 dias depois, ele foi assunto aos céus, onde hoje se encontra ao lado do Deus Pai. E a partir desse gesto, todo aquele que crê nesse gesto precioso de Jesus, de limpeza de pecados, de pagamento de dívida de pecado, está justificado diante do Pai. Então, nesse momento, existe uma transição de senhorio para aquele que aceita Jesus, entende o sacrifício e passa a aceitá-lo como Senhor. Então, a pessoa não mais vive sobre domínio do pecado, mas sobre o domínio da graça, do favor que nós nem merecíamos, pago por Jesus na cruz. Então, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor, ele passa a viver um senhorio diferenciado. E Jesus, ele não nos chama de senhor, de servos, para viver uma escravidão opressora sobre nossas vidas, mas ele vem com o intuito de nos chamar para amigos, nos chamar para irmãos, nos chamar para
co-herdeiros da vida eterna, das heranças divinas que o Pai deu para ele, a partir do momento que ele cumpriu esse propósito junto ao Espírito Santo aqui na Terra, de trazer esse plano maravilhoso de redenção. Então, além de Jesus Cristo ter nos trazido para esse tipo de relação de servo-senhor, mas através de uma amizade, através de um amor profundo, através de um relacionamento como família, ele ainda foi além. E ele mandou a terceira essência de Deus, que é o Espírito Santo, para habitar no coração daqueles, na vida daqueles que creem. E esse Espírito Santo maravilhoso, que habita no coração daquelas pessoas que optaram por ter Jesus Cristo como Senhor, elas começam a serem treinadas a vencer o pecado. Então, além do perdão dos pecados, nós somos aperfeiçoados a viver uma vida cada vez mais santa, uma vez que nós nos submetamos ao senhorio de Jesus, principalmente através do que o Arthur falou, do relacionamento em intimidade com o Senhor Jesus. Lá em Mateus 6,6, existe inclusive a maneira com que isso deve ser feito, que diz que quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e busca teu pai que está em secreto, que o teu pai que está em secreto te recompensará. É esse tipo de relacionamento. É um relacionamento 1 a 1, você e Deus, né? Então, esse senhorio do Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. E aqui em Romanos 6:23, existe uma citação maravilhosa na Bíblia, que para mim ela é de palacrar mesmo, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, depois de ter feito esse paralelo entre os dois senhorios, aqui ele fala que o pecado encaminha para a morte, mas o dom gratuito de Deus, o pagamento dos pecados através de Jesus, esse leva à vida eterna, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma revelação muito linda, muito profunda, que todo aquele que é transferido para esse novo senhorio, medita a vida toda, e ele não cansa de ser renovado em fé e em esperança. Então, eu quero nesse momento declarar sobre a vida de cada um aqui ouvindo essa abertura de porta para que o senhorio do Senhor Jesus Cristo venha alcançar o teu coração e que você venha experimentar quão maravilhoso é estar debaixo desse senhorio do Senhor Jesus Cristo. Você estava falando aí, né, Rodrigo, e duas coisas ficaram tão fortes aqui para mim, né, que você pode até estar perguntando, né, poxa, mas beleza, eu entendi, eu quero o senhorio, né, de Deus, eu quero me perceber vivendo e trazendo essa entrega. E eu queria compartilhar uma das grandes experiências que eu tive com Deus a respeito de como nós devemos nos comportar a respeito dele, como nós devemos trazer essa identidade sobre nós de uma forma muito fidedigna, né? E Deus ministra muito ao meu coração pelos meus filhos, né? É um negócio impressionante, impressionante. É como se me relacionar com os meus filhos tornasse a palavra completamente materializada. E eu lembro que o João, quando nasceu, né, que é o nosso quarto filho, eu lembro que eu ficava o dia todo, né, Joãozinho, e ele muito bebê, né, assim que ele nasceu, então, assim, na verdade, desde a minha barriga, que eu já falava, já declarava que ele era o João, né, e o João nasceu, e o primeiro mês de vida eu declarava muitas vezes. Então, ele estava mamando, eu chamava ele de João, eu estava dando banho nele, eu chamava ele de João, eu estava caminhando com ele na casa, eu chamava ele de João, eu dava banho de sol nele, eu chamava ele de João, né? Antes de dormir, eu colocava ele para dormir, chamava ele de João, e
e fazia isso ininterruptas, assim, inúmeras vezes, né? Declarando sobre ele que ele era o João, que ele era o João, que ele era o João. E quando foi mais ou menos quando ele estava ali com 2 meses para 3 meses, um dia eu falei João, e ele virou a cabeça e ele olhou para mim. E naquele dia eu fiquei muito feliz porque eu vi uma reação a partir de uma comunicação que eu fiz declarando quem ele era. É como se naquele dia interessante que eu nunca tinha feito essa percepção relacionada aos meninos, mas eu entrei num estado de graça e de gozo por ver que ele estava reagindo, né, ao que ele já sabia que ele era o João, né? E em frações de segundos, naquele momento, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. E ele falou assim: olha, você acabou de cumprir um dos grandes princípios da palavra. A palavra de Deus diz que você deve inculcar na mente da criança a palavra. Quer andando, quer sentado, quer levantando, quer comendo, quer dormindo, em todo o tempo você precisa inculcar. O que você fez na vida do João foi gerar nele uma identidade. Então você, inúmeras vezes, incansavelmente, intencionalmente, você declarava que ele era o João. E você precisa aprender a viver isso comigo também. Então, sabe como que você faz para você começar a entender que Deus é o teu Senhor, que Jesus é o teu irmão, que você tem um pai? Você deve intencionalmente declarar todo o tempo quem ele é. E vai chegar uma hora que a tua mente ela vai entender isso, vai fazer aquele clique. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que primeiro renovar a mente para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. E como é que você renova a mente? Repetindo, declarando a palavra o tempo inteiro sobre o que você é. Então você precisa trazer a existência disso. E perceba que eu não me movi a respeito do João por um sentimento. Porque se fosse por sentimento, eu tinha parado ali. Porque ele nunca esboçou uma reação ao que eu declarava. Então eu declarava que ele era João, ele nem abriu o olho. Eu declarava que ele era João, eu chamava ele, eu falava, ele não fazia nada. E se eu me movesse por emoção, ali eu seria uma mãe que me sentia fracassada. Porque eu dizia assim, nossa, essa criança não reage, essa criança eu chamo ele, declaro, e ele nem olha para mim. Mas eu, intencionalmente, de forma muito racional, eu decidi declarar e trazer uma identidade ao meu filho, que ele seria o João. Então, eu fui intensamente, né, assim, declarando que ele era. E de uma forma muito decidida, né? Era uma decisão, não era uma emoção que me fazia declarar quem o João era. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui para todos vocês é que a palavra de Deus ela não se move por emoções, ela se move por decisões. E a palavra de Deus ela não fala com o teu coração, ela fala com a tua mente. Então, muitas coisas que você vai viver no Evangelho, né, de Deus vai ser a partir de uma decisão racional, né, de uma decisão humana. E uma máxima que eu tenho na minha vida, e cada dia que passa eu percebo que é real, é que a nossa alma, né, que é onde estão alojados os nossos desejos, os nossos pensamentos, o desejo pelo pecado, ela nunca vai se converter, mas ela pode enfraquecer. E quando ela enfraquece, ela perde força de domínio. E é sempre proporcional. Uma alma enfraquecida é o reflexo de um espírito fortalecido. O teu espírito se converte, o teu espírito discerne as coisas do céu, o teu espírito se conecta com Deus. Então, quando o teu espírito está fortalecido, fica mais fácil você viver as coisas do céu, você obedecer à vontade de Deus e você entender que Ele é de fato o teu Senhor. A tua alma nunca vai se converter, aprende isso. Tua alma nunca vai se converter. Ela vai sempre guerrear e militar contra as coisas do céu, porque ela quer fazer a vontade dela. Ela é orgulhosa, ela é egocêntrica, ela quer viver as coisas dela por prazer dela, e muitas vezes ela vai militar contra a palavra. Então, uma coisa é fato, né? Quer se fortalecer, vai ter intimidade com Deus, vai conhecer quem Deus é, e declare e proclama inúmeras vezes no dia que Ele é Senhor, que Ele tem o domínio e o governo, que você está aqui para obedecer, né? E não é uma tarefa fácil, mas é um desejo diário. É isso que você precisa fazer. E quando o desejo não vier, faz mesmo sem desejar. Nós somos adultos, e adultos se movem
pelo que precisam se mover, não pelo que querem se mover. Então, faça isso. Eu tenho convicção de que, dessa forma, você vai crescer em maturidade, conhecimento e discernimento das coisas do céu. Eu amo demais, cada dia que passa, que eu leio, que eu estudo mais a palavra, mais eu vejo que eu não sei nada, e mais eu percebo que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e é por causa dessa misericórdia que a gente acessa esse lugar. Então, esse é um atributo extraordinário, é o senhorio, é o cuidado, é a voz, é o comando, é o governo, é o cuidado, é o zelo, é o ensino, e nada melhor do que a gente ser ensinado por um bom mestre, né? Então, o desejo do nosso coração é que mais esse momento, esse podcast, sei lá, nem se a gente pode chamar de podcast, né? Ou se é uma reunião de família que a gente está compartilhando com você, possa trazer uma esperança, alguma ministração ao teu espírito, que você seja envolvido por um desejo ardente de conhecer mais quem é esse pai que te criou, né? E que esse pai está com saudade de ter relacionamento com você. Então, era esse parêntese que eu queria fazer, né? Eu desejo que essa mensagem alcance não só o seu coração, mas que você seja aquele agente de compartilhar, né? Um compartilhador de boas mensagens, de boas novas, e que, se você que está aqui nos assistindo, se fez sentido, se te ajudou de alguma forma, coloca aqui também nos comentários aqui embaixo, coloca o curtir. Afinal de contas, o YouTube, ele discerne os algoritmos, e quando as pessoas fazem isso, a mensagem ela consegue ser mais viralizada, convida mais pessoas para estar conosco, e é isso. Você veio nesse vídeo fazer parte de um momento em família, onde 4 irmãos, e por acaso nesse vídeo tem um pai e uma mãe ali assistindo, é um dos maiores prazeres que nós temos, nos encontrarmos virtualmente, porque há um morando em São Paulo, há outro morando em Fortaleza, há um no Canadá e um em Brasília, mas a gente decide se reunir aqui nesse lugar, abrir essa mesa, onde a gente tem compartilhado de um banquete extraordinário, que é a palavra de Deus, que tem nos sustentado todos os dias. E é isso, né, galera? É isso aí. Também não esqueça Amém. de marcar no sininho de notificações aí para você receber toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você ser notificado de bate-pronto. É isso aí. E Show se de inscreva bola. no nosso canal. É isso aí, Obrigado. galera. E não se esqueçam que Deus não muda. Dependendo daquilo que você faça, Deus é Deus, Ele te ama. Então, nada do que você vai fazer vai mudar Deus. Amém. Glória a Vai continuar Deus te por amando. isso, né? Glória a E Deus. vamos que vamos, Brasil. Mais um atributo. Se você não assistiu os outros atributos que nós falamos a respeito de Jesus, a gente quer te incentivar a assistir os outros vídeos que estão aqui no nosso canal. Assiste lá, curte. Eu tenho absoluta certeza que conhecer o teu Criador vai também abrir um leque para você entender quem você também é, né? A gente vive num mundo onde as nossas identidades têm sido tão roubadas e tão distorcidas, mas entender quem nos criou ajuda muita gente a ter um novo direcionamento. E é isso. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. É uma alegria estar aqui. Um beijo. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.